Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Estamos estudando esta parte maravilhosa e difícil das Escrituras. Alguém me perguntou outro dia que livros eu recomendaria sobre a Epístola de Romanos. Existem vários bons comentários, mas creio que um dos mais utilizados é Romanos, versículo por versículo, de William Newell. Também temos o livro do Dr. Lloyd Lauren, que se chama Romanos, onde a vida começa. E para aqueles que sabem grego, W.A. Vine escreveu um maravilhoso comentário, versículo por versículo. Outro livro muito usado é do Dr. Roger Charles. Creio que esse livro é de grande ajuda. O Dr. Herman Hoyt, que foi presidente do Seminário Grace, escreveu um livro inusitado, O Primeiro Estudo Teológico em Romanos. Estes são apenas alguns dos muitos livros que eu posso indicar. Creio que o homem que mais nos ajuda a compreender a Epístola aos Romanos é o Dr. Martin Lloyd-Jones, e você vai observar que várias vezes eu farei menção dos seus comentários ao decorrer dos nossos estudos. Muito bem, abra sua Bíblia em Romanos 7. Quero lembrar a importância de nos familiarizarmos com esta parte da Escritura. É bom ler livros e comentários para nos ajudar a entender a Bíblia. Mas o primeiro passo é sempre entender o significado de uma porção da Escritura e saber o que ela diz. Portanto, continue lendo Romanos 7. Em nosso último estudo, paramos no versículo 7. Quando você lê comentários e estuda a história da interpretação ou tentativas de interpretar a Epístola aos Romanos, verá que este capítulo, em especial, tem suscitado divergências, porque muitos têm se preocupado com uma ou outra das coisas neste capítulo que realmente não são principais e, portanto, gostaria de lembrar a todos vocês para olhar para todo o contexto deste capítulo e do livro de Romanos. E, para isso, precisamos voltar e reler o capítulo 5, 6 e 7. Paulo está tratando a questão da santificação, portanto, aqui no capítulo 7, continuamos com o que o apóstolo Paulo estava dizendo nos versículos anteriores. No capítulo 5, versículo 20, ele mostra que a lei foi colocada de lado. Depois, no capítulo 6, versículo 14, diz que o pecado não reinará. Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E neste ponto surge a pergunta, no capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? A pergunta vem à tona por causa do que Paulo estava falando em relação à lei. Ele disse que a lei não pode salvar, que a lei não pode justificar. Mas agora, nos versículos 7 a 12, Paulo vai defender a lei. Vai defender o caráter e a natureza da lei. Ele não quer que ninguém pense, nem por um momento, que a lei não é importante. Portanto, quando chegamos no versículo 7, estaremos prontos para começar a segunda parte de Romanos 7. Agora, a discordância e a discussão surge porque pensava-se que o objetivo principal de Paulo neste capítulo é contar sua própria experiência e dar assim o seu testemunho. Bem, não creio que seja isso que Paulo está fazendo aqui. Seu objetivo aqui no capítulo 7 não é contar a sua experiência pessoal. Ele não está dando o seu testemunho, mas ele está tentando deixar claro o que ele tem ensinado sobre a relação do crente com a lei e também demonstrar como a lei jamais pode nos santificar, assim como também não pode nos justificar. Por isso ele diz, em resposta à pergunta do capítulo 7, de modo nenhum. Isso significa que a pessoa que está fazendo a pergunta não compreendia o que Paulo estava dizendo em relação à lei. Ele não estava condenando a lei, não estava dizendo que a lei era pecado. Paulo responde essa pergunta no versículo 7, dizendo, de modo nenhum. Agora, como Paulo ensina o oposto quando diz que a lei é pecado? Bem, ele nos dá duas respostas. A primeira é, eu não conheci o pecado senão pela lei. Versículo 7. Para compreender isto, é essencial começarmos com uma declaração negativa, pois pode ser mal interpretado. Paulo, obviamente, não está dizendo que ele não conhecia o pecado. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que ele não pecava e que os outros não pecavam.
Certamente ele não estava dizendo isso, porque existem muitos incrédulos que sabem muito bem o que é certo e o que é errado e falam o que é certo e errado. Uma pessoa não precisa ser salva para saber que algumas coisas estão erradas, que moralmente são erradas. Existe um conhecimento geral do pecado em quase todo mundo. Portanto, Paulo não poderia estar dizendo que ele não tinha conhecimento do pecado sem a lei. O que ele quer dizer é que ele não conhecia a verdadeira natureza do pecado até a lei deixar isto bem claro. Ele está dizendo aqui que foi a lei que deu a ele uma compreensão do caráter essencial, da natureza e significado do pecado, e de certa forma, ele está repetindo o que disse no capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele está dizendo a mesma coisa aqui. A lei não pode nos justificar, somente pode nos dar um conhecimento do pecado. É a lei que nos dá a compreensão correta, a concepção correta do verdadeiro caráter e da natureza do pecado. Depois ele faz uma segunda declaração, a qual ilustra a primeira. Ele diz: mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Esta é uma declaração muito importante. Veja o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Cobiçar significa ter um forte desejo por algo. Nosso Senhor disse em Lucas 22:15, quando falou aos discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Essa palavra em grego, esse desejo forte, é a mesma palavra de Romanos 7. A palavra em si é neutra. Tudo depende do contexto. Pode ser um desejo bom ou cobiça, desejo por algo proibido ou que é errado. Quanto ao significado da lei, Paulo está se referindo aos 10 mandamentos que encontramos em Êxodo e Deuteronômio. Em Êxodo capítulo 20 encontramos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu escrevi um livro sobre os 10 mandamentos e escrevi um capítulo inteiro sobre este 10º mandamento: não cobiçarás. Em outras palavras, não devemos desejar coisas que não nos pertencem, que os outros têm. E ele está dizendo aqui: eu não sabia que a cobiça era um pecado em si, se a lei não me dissesse. Essa era uma realidade do apóstolo antes de sua conversão, e era uma realidade na vida de todos os fariseus. Os fariseus viam o pecado como algo exclusivamente externo. Se uma pessoa não agiu de forma maliciosa, não era culpado do pecado, e segundo eles, maus desejos não eram pecado. Só passavam a ser pecado quando eram realizados, quando esses desejos ruins eram executados. Mas o desejo em si, segundo os fariseus, não era pecado. Bem, Paulo está dizendo que ele nunca saberia que os desejos, a cobiça, os maus pensamentos eram pecados se a lei não mostrasse isso. E vemos como o Senhor Jesus Cristo deixa isso bem claro para os judeus, especialmente os fariseus no Sermão do Monte. No capítulo 5, versículo 1 de Mateus, fala a respeito disso. Os fariseus estavam ensinando as pessoas a enganarem-se e pensar que, se você não matasse de fato uma pessoa, você não era culpado de assassinato. Ou se você não dormisse com uma mulher, não era culpado de adultério. Mas o Senhor Jesus disse: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja, a lei deixou bem claro a pecaminosidade do pecado. E este é o ponto principal aqui em Romanos, capítulo 7. Agora no versículo 8, Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Paulo vai nos dar uma descrição do pecado. Observe que temos uma frase em comum em 2 versículos, versículo 8 e versículo 11. Veja o versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Versículo 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Isso significa que o pecado usou a lei como um ponto de partida. O pecado gerou vantagem da lei. O pecado usou a lei como base de operações. Veja, o pecado tem um objetivo. Esse objetivo é criar em nós todos os tipos de maus desejos. A lei não é pecado, mas o pecado usa a lei como um instrumento para despertar todo tipo de inatividade. Um comentarista disse que a lei não era a causa, mas a ocasião do pecado.
Sem a lei, o pecado não poderia tornar-se conhecido como pecado, mas permaneceria irreconhecível. A lei, ao proibir certas coisas, dá à natureza pecaminosa uma oportunidade para se levantar e entrar em ação. E Paulo está mostrando isso aqui. Mesmo sendo santa, justa e boa, produz o mal. O que a lei proíbe, a velha natureza está determinada a fazer. Martinho Lutero coloca da seguinte maneira em seu comentário sobre Romanos: permita referir-me ao calor do cálcio. Ninguém sabe que o cálcio contém calor até que se coloque água sobre ele. É aqui que o calor tem a oportunidade de se mostrar. A água não criou calor no cálcio, mas a manifestou. Bem, o início do pecado no homem tem a oportunidade de se manifestar quando é confrontado com a lei. Creio que uma das melhores ilustrações é a de dirigir um carro. Você está dirigindo o seu carro e, de repente, lê um cartaz que manda reduzir a velocidade. Bem, a maioria das pessoas ignoram. Eles não veem nenhum perigo, em particular pela frente, e não reduzem. Sou culpado disso e tenho certeza que você também faz o mesmo. Agora, nós temos uma lei que diz para reduzir a velocidade. Nós a ignoramos, não damos a atenção e continuamos na mesma velocidade. O versículo 9 diz: e eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Antes da lei ser trazida à sua atenção, Paulo imaginou-se em um estado de prazer. Pode ser que ele tenha dito para si mesmo: isto é que é vida, e eu vou viver. Mas ele diz que quando o mandamento veio à sua consciência, a seu conhecimento, com sua revelação do pecado e suas justas reivindicações, ele percebeu que não estava vivendo, mas estava morto em seus delitos e pecados. Todo crente pode dizer o mesmo que Paulo. Quando tomamos consciência de nosso estado, de pecadores, percebemos que não temos vida. Efésios 4,18 mostra que o incrédulo está separado da vida de Deus. Conhecer a lei é conhecer o nosso pecado, porque a lei é o pleno conhecimento do pecado. E conhecer o nosso pecado é ter consciência da necessidade que temos da vida de Deus, pois toda a esperança já morreu. Depois, no versículo 10, ele diz: descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. A lei que foi projetada para produzir felicidade tornou-se involuntariamente instrumento de morte. Vemos assim uma íntima relação entre a lei e o pecado. O pecado não seria o que é se a lei não fosse o que é. E o pecado resulta em morte. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Tiago 1,15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Neste sentido, a letra mata, nos condena, nos ministra a morte. Todos esses termos estão em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 9. Seria bom olharmos 2 Coríntios, capítulo 3. Veja o versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora observe o versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando aqui sobre os mandamentos. 2 Coríntios 3,9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, está se referindo à lei. Portanto, a lei é a ocasião da morte do homem. Não que a lei seja algo ruim, pois o versículo 12 diz que a lei é santa, justa e boa. Mas Paulo diz que o pecado, tomando ocasião, encontrando oportunidade no mandamento, me enganou e por ele me matou. Versículo 11. Bem, o versículo 13 tem outra pergunta. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. É possível a lei, sendo santa, levar o homem à morte? Não, não era possível. Não era a lei que fazia isso. Pode algo intrinsecamente bom significar a morte? Não, o que aconteceu é que o pecado, ao tocar a lei, foi exposto como pecado e isso significou a morte para mim. O contato com a lei mostrou a natureza do pecado. A lei é santa porque revela a pecaminosidade do pecado. A lei ensina como é podre a natureza pecaminosa em nós. Ela nos ensina que não há esperança para nós no esforço próprio. Ela nos ensina que ninguém pode guardar a lei de Deus. Por isso, se queremos crescer em santidade, devemos deixar de lado todo o esforço e olhar para o Senhor Jesus Cristo. Qualquer santificação que é medido por um conjunto de regras é ilegítimo.
Uma santidade produzida pela carne não é a santidade que Deus dá pela sua graça. O Dr. Barnhouse disse: é melhor ter um momento de santidade que vem somente da graça que uma vida de santidade falsa, resultado de uma aparência externa atraente, mas que não é aceita por Deus. Amigos, vamos parar de fingir exteriormente o que sabemos que não é verdade em nossa experiência interior. Vir a Cristo em um estado de santidade não regenerado é impossível. Precisamos de um Salvador. E assim como precisamos de um Salvador para a nossa justificação, também precisamos para a nossa santificação. Fomos unidos a Cristo. Vamos viver em comunhão com Ele. Se Deus quiser, vamos continuar com esta série de estudos, começando com o versículo 14, em nosso próximo programa. Obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet, www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.